Abre a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas 15, 20. Eu quero meditar com você nessa noite sobre chaves para uma casa bem-sucedida. Chaves para uma casa bem-sucedida. Amém, amados? Lucas 15, 20, diz assim a palavra do Senhor. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Amém? O abraçou e o beijou. Eu creio que todos nós queremos ter uma família feliz, um lar feliz, alegre e bem-sucedido. Todos nós queremos uma família assim. A psicologia diz que o objetivo do ser humano é ser feliz. E se eu tenho uma família, então o meu objetivo é que a minha família seja feliz. Amém, amados? E eu creio que Deus quer que isso aconteça na nossa família, na nossa casa. Amém, amados? Por isso, baseado nesse texto aqui, eu anotei aqui algumas chaves que eu acho que é fundamental para nós termos uma casa bem-sucedida, uma família bem-sucedida, uma família feliz, uma família abençoada, como nós cantamos, uma casa abençoada, como nós acabamos de cantar. Amém? Então, qual é a primeira chave? A primeira chave é: faça da sua casa o melhor lugar do mundo. Faça da sua casa o melhor lugar do mundo. A palavra que eu li fala do filho pródigo. E você conhece a história do filho pródigo. Estava na casa de seu pai, pediu a sua herança adiantada, recebeu, seu pai o deu, ele foi curtir a vida no mundo, quebrou a cara por lá, gastou tudo que tinha, com prostitutas, com farras. Quando não tinha mais nada, foi parar num chiqueiro, cuidando de porcos, querendo comer comida de porcos. E lá no chiqueiro, ele pensou e lembrou do seu pai. E ele disse: pequei contra os céus. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. A Bíblia diz, ele tornando em si, ele disse: vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero uma vaga de empregado, se for possível. E ele volta para a casa do pai, como nós lemos aqui, o texto que nós lemos é exatamente quando ele vai chegando próximo da casa do pai. E como o pai o recebe, ele naquela casa. E a pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte: por que o jovem desejou voltar para casa? Por que ele desejou voltar para casa? Porque ele, estando tão longe, tão distante, ele desejou retornar. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você nessa noite. De acordo com o ambiente da sua casa, os que moram nessa casa sentem saudade ou não de voltar para casa?
Será que quando o filho sai dessa casa, ele sente saudade de voltar para casa? Ele se alegra em voltar? Será que o marido, quando vai trabalhar, ele sente alegria em voltar para casa? Será que a esposa, quando ela sai para trabalhar ou para fazer alguma coisa, ela sente alegria em voltar para essa casa? Como você descreveria o ambiente da sua casa? Como você descreveria? A sua casa é um ambiente de bênção ou de maldição? A sua casa é um ambiente de alegria ou tristeza? É um ambiente de prazer ou desprazer? De paz ou de guerra? Como é que você descreveria hoje o ambiente da sua casa? É um lugar de prisão ou um lugar de terapia? Um lugar onde flui o amor? Como você descreveria o ambiente da sua casa, do seu lar, da sua família? Como é esse ambiente? Esse ambiente é um lugar de ringue de brigas? Ou é um lugar de diálogo inteligente? O ambiente da sua casa é um ambiente de vida ou um ambiente de morte? Como você descreveria o ambiente da sua casa? Aquele jovem estava distante, irmãos, muito longe, um lugar distante, a Bíblia diz. Mas ele sentiu saudade de casa. Por que será que esse filho sentiu saudade de casa? Sabe por quê, queridos? Porque esse filho, ele tinha um pai extraordinário. Ele tinha um pai extraordinário. Ele tinha um pai que era sensível. Ele tinha um pai que sabia ouvir os filhos em crise. Olha como esse pai recebe o filho. Olha como ele lida com o outro filho que estava lá dentro, estava mais perdido do que o que estava no chiqueiro. Como ele lida. Ele é sensível, ele sabe lidar com a crise do filho. Esse pai era generoso, era gracioso, era amoroso, era perdoador. Irmãos, esse pai era um pai incrível. Ele era tão incrível que é um pai que representa na parábola, ele é a representação de Deus. Exatamente como Deus agiria. Sabe o que é que Deus espera de mim como pai, de você como mãe, de líder de uma casa, de uma família? Que nós possamos agir exatamente como Ele agiria. Exatamente. Amém, amados? Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Você é um pai inspirador que provoca saudade nos filhos? Você é uma mãe inspiradora que provoca saudade nos filhos? Você é um esposo que provoca saudade na sua família? Você é uma mãe que você provoca saudade na sua casa? Irmãos, aquele pai, ele era um pai inspirador. Ele provocou saudade naquele filho lá distante,
ele sentiu falta da casa. Ele se lembrou do pai. Ele se lembrou como o pai tratava os empregados. Ele se lembrou como seu pai era amoroso, como seu pai queria o seu bem. Irmão, sabe o que tinha naquela casa, querido? Naquela casa tinha amor incondicional. Amor incondicional. Apesar da situação dos filhos, ele ama os filhos. Ele ama. Porque amar é doar sem esperar nada em troca. E esse pai, ele ama. Esse pai, ele entende. Esse pai, ele se coloca no lugar. Esse pai, ele toma a iniciativa. Amém, queridos? A segunda chave que eu aprendo aqui nesse texto, de como ter uma família bem-sucedida, ou uma casa bem-sucedida, a segunda chave é a prática do perdão. A prática do perdão. Irmãos, naquela casa havia perdão incondicional. Naquela casa havia perdão incondicional. Olha o que o pai diz. Aliás, o pai nem diz nada. O pai, ele agarra o filho, ele beija o filho quando ele chega. Ele toma a iniciativa. O perdão dele está até na iniciativa, não está nem na palavra, que nem precisa. Diz assim: meu filho estava morto e reviveu. Esse pai, irmãos, ele não diz assim: eu te perdoo, mas... Esse pai, quando ele vê o filho vindo, e aquilo parece que era uma prática, acho que todo dia ele olhava na janela. Meu filho vai voltar. Quando será que ele vai voltar? Mas ele vai voltar. E quando ele vê o filho vindo, ele diz assim: olha, eu sabia que isso ia acontecer, viu? Eu sabia que você ia quebrar a cara. Eu sabia. Eu sabia, porque eu sou pai, eu sei das coisas, eu tô a passos à frente. Agora é o seguinte, aqui em casa agora vai ser diferente. Ele não fez isso, irmãos. O perdão dele não foi condicional. Não foi, eu te perdoo, mas eu te perdoo. Só que agora, não foi assim. Ele realmente perdoou. Irmãos, na casa que há perdão incondicional, nessa casa gera um ambiente de paz e de harmonia. Um ambiente de amor. Um ambiente de gratidão. Amém, amados? Aleluias. Nenhum lugar, preste atenção que eu vou te dizer, nenhum lugar pode ser tão bom como a nossa casa. Nenhum lugar no mundo pode ser melhor do que a nossa casa. Irmãos, um lugar que tem expressão de afeto e carinho é um ambiente, aliás, um lugar que não tem essa expressão de afeto e carinho é um ambiente perigoso. Amém? É um ambiente perigoso. Porque o lugar que tem afeto e carinho é um lugar maravilhoso. Olha o que o texto diz, eu quero ler de novo com você, Lucas 15, 20. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, o pai cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou. Expressão de afeto e carinho. Nessa casa tinha abraço e tinha beijo.
Abraço e beijo. Irmãos, é impressionante. Você sabe, olha, nos encontros que a gente realiza, sabe qual é o percentual de filhos que nunca receberam um abraço de um pai? Sabe qual é o percentual? Você que trabalhou nos encontros aí, você sabe qual é o percentual? Sabe quando a gente fala sobre isso? Pais que nunca receberam um abraço. Filhos que nunca receberam um abraço de um pai. Nunca receberam um beijo. Irmãos, isso é demais. Uma casa que não tem afeto, não tem carinho, não tem segurança, não tem alegria. Deixa eu te contar a história de um garoto de 14 anos. Em 1989, isso aconteceu. Uma família de militares, pai, a mãe e o filho, uma família bem estruturada. E o garoto, por nome de Netinho, esse garoto estudava no colégio militar. E houve algo no colégio lá, em que ele foi na prova, no dia da prova, houve algo lá e o professor interpretou que ele estava colando. Tomou a prova, deu 0 para ele e expulsou da sala. E no dia da reunião de pais e mestres, esse garoto ele foi exposto. Porque no colégio militar eles entendem que colar é a mesma coisa que roubar. Então ele foi tratado ali como um ladrão. E foi exposto na reunião. E os seus pais que ali estavam, ficaram decepcionados com aquilo. E ficaram sem se comunicar com o netinho. E o garoto veio com vergonha, cabisbaixo. O garoto voltou para casa. E os pais não davam confiança para ele. E ele queria uma oportunidade para dizer para os pais que aquilo realmente não aconteceu. Foi uma mal interpretação do professor. Aquilo não era verdade. E aquilo mexeu com aquela criança. E os pais não davam uma trela para ele. Compraram uma bicicleta para ele, não pôde usar. Não deram a mínima. Depois de alguns dias, fizeram uma saída e o netinho ficou sozinho em casa. Sabe o que o netinho fez? Pegou uma arma e se suicidou, irmãos. E se matou. E deixou uma carta. Que não estava mais suportando aquela situação. De não poder se comunicar com seus pais. E ele era inocente, ele não tinha feito aquilo. Ele não tinha colado naquela prova. Esse caso foi um rebu no Brasil inteiro. Mas nessa casa, eu posso ver nitidamente que faltou o que tinha nessa casa desse pai do filho pródigo. A compreensão, o diálogo, o entendimento, o amor, o perdão incondicional. Não que a disciplina não seja importante, mas o amor não pode faltar, irmãos. Essa criança se suicidou-se. E depois eu vi como é grande o índice de suicídio de crianças assim, dos colégios militares. Fiquei impressionado, vendo isso na internet. Uma casa tem que ter a prática do perdão. Quantas vezes deve perdoar? A Bíblia responde. Sabe quantas? 70 vezes 7. Só isso, ao dia. Amém, amados? Amém, queridos?
Terceira chave para a gente encerrar. Terceira chave para nós termos uma casa bem-sucedida, abençoada. Terceira chave é a prática da celebração. A prática da celebração. Irmãos, naquela casa havia festa, havia alegria. Eles celebravam. Nós precisamos, irmãos, aproveitar as oportunidades que nós temos. Todas as oportunidades que nós temos para celebrar, pequenas ou grandes. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. É o aniversário do filho, sai para almoçar e deixa ele escolher o cardápio. O filho passou no negócio aí, passou no concurso, celebração. Passou de ano, celebra. Essa casa tinha festa, meu irmão. Uma casa que celebra é uma casa de alegria. Amém? Nós precisamos celebrar. Esse pai celebrou a volta do filho. Ele celebrou com festa. Vamos fazer a maior festa. Pega o bezerro aí, pega tudo de bom, o melhor que tiver aí, e faz uma festa. Faz a festa. Quando nós temos alegria na nossa casa, irmãos, nós temos um ambiente diferenciado. E não precisa muita coisa não, meu irmão. Faz dentro das tuas condições. Você não precisa fazer uma festa de gala porque o seu filho passou em alguma coisa. Não vou fazer nada que eu não tenho dinheiro. Meu irmão, faz com pouco. Nem que seja um feijão, um ovo, uma farofa, mas come junto e pula, põe uma música e dança na sala, celebra, é alegria. Amém? Nós precisamos celebrar, irmãos. Às vezes o filho passa num concurso, você não fez mais do que sua obrigação. Foi para isso que eu paguei teus estudos. Não, irmãos, nós temos que celebrar. O pai já tinha feito toda a obrigação com esse filho, já tinha dado até a herança adiantado. Mas ele está retornando, ele sabe de onde seu filho vem do mundo perdido. Seu filho, ele tomou uma posição correta de retornar, ele sabe que seu filho vem humilhado, mas ele toma a dianteira, ele abraça, ele beija, ele coloca ele dentro de casa, e o filho vem todo sujo, com certeza, ele vinha de um chiqueiro, meu irmão. E o pai faz uma festa, mata o bezerro cevado, chama os músicos, chama tudo aí, chama todo mundo. Hoje é feriado aqui na nossa fazenda, nós vamos celebrar, porque o meu filho estava morto e ele reviveu. Aleluia, louvado seja Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta para a gente encerrar aqui, irmãos. As pessoas da sua casa sentem a sua falta? As pessoas da sua casa sentem a sua falta? Quando você sai, pai, será que os que ficam na sua casa sentem a sua falta? Ou se alegram com a sua saída? Quando você sai, mãe, os seus filhos se alegram? A sua casa se alegra com a sua saída? Se alegra com o seu retorno? Ou celebra quando você está longe? Sabe por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Porque eu sou pastor, e eu lido com famílias. E eu não conto quantas vezes alguém já chegou para mim e disse assim:
A minha casa, pastor, é o pior lugar de se estar. Na minha casa tem um ambiente horrível. Na minha casa, os meus pais brigam. Meus pais se agridem. Eu não conto as vezes que maridos já chegaram para mim e disseram assim: na hora de voltar para casa, pastor, me dá uma tristeza. Porque quando eu chego em casa é aquela gritaria, é aquela cobrança, é aqueles problemas trazendo à tona, é um ambiente que não me agrada. Quantas mulheres, irmãos, já chegaram e disseram assim: eu não me alegro nem na hora do sexo com meu marido, porque passa o dia falando áspero, me esculhambando, e à noite quer festa. Irmãos, eu lembro que a gente estava num ambiente e tinha um garotinho, um pai dele conhecido nosso, e o pai dele, e ele disse assim, ele me chamou de tio, disse: tio, vamos passear. Eu disse: vamos, para onde nós vamos? Ele disse: vamos para a exposição, era na época de exposição. Vamos para a exposição. Eu disse: vamos combinar com teu pai. Não, tio, com o pai não. Ele falou desse jeito. Com o pai não, tio, deixa o pai lá. Irmãos, os seus filhos, eles têm que sentir, os nossos filhos, eles têm que sentir saudade da nossa casa. Nós homens, a nossa esposa, nós ficando em casa, elas têm que sentir saudade da gente. Torcer a hora que a gente chegue. Se a gente estiver fora, tem que ter saudade dentro daquela casa de nós que estamos fora. Marido, se a gente estiver em casa, nossa esposa não estiver, nós precisamos ter saudade dela. Se isso não existir, tem alguma coisa que não está certo. Se isso não existir, irmãos, nós precisamos aplicar e usar essas chaves para que a nossa casa seja feliz, seja bem-sucedida. Amém? Amém, amados? Quero que vocês se coloquem em pé em nome de Jesus. Eu estou impressionado com as estatísticas que estão tendo durante esse período de pandemia. Como aumentou, hoje eu vi no jornal, assisti um jornal e vi essa estatística. Como aumentou, irmãos, o número de divórcios durante essa pandemia. Como aumentou o número de problemas dentro de casa, porque as pessoas ficaram em casa. Como aumentou a discussão entre casais. Como aumentou a violência doméstica. Eu vi na estatística hoje, de 7 em 7 horas, um intervalo de 7 horas, no Brasil, morre uma mulher que o companheiro assassina. É impressionante. É impressionante uma estatística como essa. Por quê? Porque esse lar, ele não tem paz. Porque este ambiente, o ambiente desses lares, eles não têm a alegria do Senhor.
Porque no ambiente desses lares não tem a graça e nem a bênção de Deus. E pasmem os senhores, o grande número dessa estatística são dos lares de cristãos, inclusive de divórcio. Eu quero que a minha casa, ela seja uma casa bem-sucedida, ela seja uma casa feliz, ela seja uma casa de bênção, como nós cantamos nessa noite. E isso só é possível se nós tivermos a presença de Deus. Amém? Então quero que você feche seus olhos. E que nós possamos sair daqui com essa consciência. Com essas chaves nas nossas mãos. E usarmos essas chaves para termos uma família bem-sucedida. Eu creio que isso é vontade do Senhor. E para isso eu tenho que fazer da minha casa o melhor lugar do mundo. Eu tenho que ter a prática do perdão no meu lar, na minha casa. Eu tenho que perdoar, eu tenho que ser perdoado. Eu tenho que ter a prática da celebração. A minha casa é uma casa de festa. Festa na presença de Deus. Alegria na presença de Deus. Celebrar por tudo de bom que acontece. Celebrar porque o Senhor nos abençoou. Porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Porque Ele tem nos dado vitória em todas as áreas das nossas vidas. Porque Ele tem abençoado a minha casa, os meus filhos. O ambiente da minha casa precisa ser esse, irmãos. O ambiente da minha casa tem que ter essa harmonia e essa graça de Deus. Oh, aleluia! Eu declaro nessa noite que a sua casa vai contagiar os seus vizinhos. Na minha casa, irmãos, 2 casas depois, mora uma senhora muito católica, mas muito católica mesmo. E um dia ela ficou impactada, e foi desse dia em diante ela fez amizade com a gente. Porque vinha um homem armado para matar outro, e na frente da nossa casa ele caiu. Ele caiu, a arma caiu no chão. E ela viu nitidamente que ali foi uma manifestação do poder de Deus. Ela foi claro, muito claro para ela. A tua casa, irmãos, a unção vai ser tão grande, que ela vai influenciar os teus vizinhos. Ela vai influenciar, onde houver violência vai chegar a paz. As pessoas verão a tua casa e vão dizer: Deus está neste lar, Deus está nesta família. Esse homem é um pai exemplar, um pai de família exemplar. Essa mulher é uma mulher de Deus, uma mulher santa, abençoada. Esses filhos são abençoados. Oh, aleluia, um ambiente que vai gerar saudade de quem passe por lá. Oh, aleluias.